Muito boa tarde. Fechando esse dia de alguns conteúdos muito variados, falando de diversos assuntos, com diversos perfis aqui no palco High Performance, a gente entra num tema que até aqui nesse palco a gente ainda não falou. A história do varejo e do crédito se confundem, principalmente num país como o Brasil, em que a necessidade de oferecer caminhos para que a compra seja possível, isso desde os primórdios do que é fazer varejo, lá na loja física, sem todas as camadas de integrações e complexidades que a gente enfrenta hoje, são uma realidade desde o começo do que é fazer varejo. Sabendo disso, quando a gente pensa na digitalização dessa relação e em como varejo e indústria se aproximam dos seus clientes, falar sobre os diversos meios de pagamento, sobre as formas que o cliente pode acessar o produto e, principalmente, como esses produtos financeiros ou essa relação financeira acontece, é parte muito importante do caminho que pavimenta o acesso a mais consumidores digitais, a um processo de digitalização que, num país como o nosso, não é trivial de fazer, mas que foi muito forçado nos últimos anos. Para isso, eu tenho o prazer de dividir essa agenda, de conversar com duas pessoas que vivem essa realidade, que têm uma história vivida construindo e pavimentando esse caminho, como a gente falou. E a nossa agenda hoje é sobre como isso contribui para o crescimento do digital commerce, com eficiência, que é o nosso principal mote nesse palco, mas também garantindo que a gente fale em performance pós-captação, ou seja, aquele momento em que o pedido já foi criado, que a venda já foi feita, mas que na prática você que opera uma loja conosco sabe que definitivamente não é ali que acaba todo o trabalho, tem muito mais pela frente e é um pouco disso que a gente vai discutir aqui também. Para fazer essa conversa comigo, eu tenho o prazer de convidar primeiro a Carmen Pedroso, que lidera meios de pagamentos e fraude na Electrolux. Essa aqui. E também o Levi Fonseca, que é o diretor de produtos e serviços financeiros lá na C&A. E a gente vai bater um papo um pouquinho focado em como essas duas operações criaram e oferecem soluções focadas em meios de pagamento. Bom, primeiro, muito obrigado por vocês toparem dividirem esse conteúdo conosco. Carmen, eu vou começar com você. Queria que você contasse um pouquinho qual é o teu papel na Electrolux, qual é a tua história na Electrolux e depois você também, Levi, por favor. Okay. Bom, pessoal, boa tarde. Agradeço pelo convite. Eu estou há 21 anos na Electrolux. Sempre fiz parte da área financeira. Continuo fazendo parte da área financeira. Hoje eu sou responsável pela área de meios de pagamentos e fraudes e performance. E aí vou contar um pouquinho no decorrer da nossa conversa o que a gente construiu até agora e um pouco e falar um pouquinho das estratégias que a gente utiliza, procura utilizar da melhor forma meios de pagamento, focando aí em resultado, em venda, em experiência de consumidor. Maravilha. Boa tarde. Eu sou Levi, eu cuido dos serviços financeiros na C&A. Tenho um pouco menos de tempo, estou 1 ano e meio só na C&A. E cuido também do que a gente chama de venda assistida, que inclui a nossa venda via WhatsApp. Tá? Maravilha. Bom, para começar, está muito claro que a gente está falando não só de dois modelos de negócio muito distintos, uma indústria que faz D2C e também de um varejo que vende fashion, mas que também tem outras linhas de produtos, também é um marketplace, enfim, tem uma série de outros modelos de negócio, mas o teu principal negócio é fashion, que é muito distinto. A gente está falando de ticket distinto, a gente está falando de recorrência distintas. Mais cedo a gente falou com Malheiros da Electrolux e a Flávia da Adidas sobre a diferença que é você ter um modelo de recorrência e de recompra que é quase que estimulado pelo cliente, e no outro caso aqui da Electrolux, essa distância, porque é um produto de ciclo de uso muito maior. Como vocês enxergam que meios de pagamento e, de novo, fornecer crédito, enfim, conseguir
atingir mais pessoas, está e vai continuar permitindo que os canais digitais das marcas onde vocês estão continuem crescendo exponencialmente? Como é a contribuição que vocês dão para que isso seja possível? Bom, no que a gente tem construído na Electrolux, eu acho que a gente olha muito para o perfil do nosso consumidor, para o que está acontecendo no mercado. Então, a necessidade, obviamente, de acordo com a nossa economia. Então, a gente busca alternativas para que o consumidor entre no nosso site e ele não abandone ou deixe de comprar porque ele não tem a condição de pagamento que ele gostaria. Então, obviamente, que a gente tem opções para quem quer comprar à vista, enfim, ou quer fazer um parcelamento menor, mas no nosso caso, nosso segmento, nosso ticket médio é alto, então, obviamente, que a gente também olha para a necessidade do consumidor que gostaria de comprar, mas manter ali a parcela de acordo com o seu orçamento. Então, a gente tem buscado também, falando de crédito, muitas opções aí de Buy Now, Pay Later, a gente já tem algumas no site, justamente para que a gente leve ao consumidor que quer manter a parcela do orçamento do mês e que ele possa, talvez, comprar até mais itens do que ele gostaria, porque aí a gente consegue, inclusive, aumentar ali o ticket médio daquela compra. Então, a gente tenta realmente diversificar as opções de pagamento. A gente sabe que isso é muito importante e a gente não olha só para a opção, mas sim para a experiência do consumidor. Então, para a jornada que ele vai ter no momento em que ele clicar ali na opção de pagamento que ele quer, na agilidade, porque a gente sabe que o momento em que o consumidor ele optou ele chegou no momento do pagamento, ele quer que aquele momento seja rápido, porque o momento da compra já passou, o desejo, e então a gente olha para todas essas opções, enfim, alternativas, e aí a gente toma a decisão do que a gente vai ou não, mas é sempre olhando para a necessidade do nosso consumidor. O crédito, a gente acaba olhando o crédito sob duas óticas. Uma é como um negócio, a oportunidade da gente estar gerando receita, tá? Mas essa é secundário, quando você fala de um varejista. O primeiro é ajudar a fomentar a venda do nosso negócio. E é importante que a geração de resultado, essas secundárias, não se esquece essa primeira. E o crédito, ele é bastante poderoso, ainda mais quando você fala digital, para aumentar a conversão, a oferta de crédito para aumentar a conversão. Então, se o CAC hoje é caro, se você consegue aumentar a conversão de quem entra pela primeira vez no seu site, você acaba diminuindo o teu CAC. E ele aumenta também a recorrência. E acaba se tornando um canal de comunicação mensal com esse cliente, porque você está mandando extrato para ele, está falando com ele todo mês, e acaba virando outras oportunidades de aumentar a recorrência de forma que você não tenha que gastar dinheiro para trazer o novo cliente ou trazer esse cliente de novo no mar aberto. Então, o crédito acaba funcionando para a gente como uma ferramenta muito importante de aumento de fidelização e recorrência dos nossos clientes. Excelente. Levi, na tua perspectiva, né, você de fato fornece crédito, aqui a gente tem pelo menos dois modelos, né, o cartão CA e o CA Pay, que coexistem e têm finalidades distintas. E tem um histórico da CA, eu acho que é um pouco diferente quando a gente pensa na Electrolux, um histórico de CA de ter ofertas de serviços financeiros desde muito antes de você ter, de fato, uma operação de digital commerce que permita que agora você leve isso para esse cenário. Na visão da CA, essa secundária oferta de crédito, ela é uma visão que você coloca para o mercado como uma segunda oferta também no ambiente físico e, por isso, na venda? Porque na experiência de site, você não fala de cartão CA, você não fala de CA Pay, ele é sempre uma condição que eu tenho acessível. Em que momento você você comunica efetivamente os teus serviços financeiros dentro dessa cadeia de conversão? Quando é que eles aparecem como essa alternativa para que eu não precise usar os meus meios de crédito que eu já tenho disponíveis? A diferença do cartão bandeirado, que seria o cartão CIA e o CA Pay, que é um cartão digital e para uso exclusivo na loja, é só uma questão de análise de crédito do que eu ofereço para o cliente. A gente tenta fazer essa oferta ao longo da jornada
de forma a importunar o menos possível a cliente, porque a gente entende que ela entrou no site ou foi na loja para comprar moda. Então, mesmo no nosso app hoje, se você entrar, uma vez que você se loga, se você é um cliente que tem crédito pré-aprovado, você vai receber essa oferta ao longo da sua jornada, sinalizando que você tem crédito, a gente dá crédito para você completar aquela compra. Se você já tem, a gente só te lembra que você tem esse crédito também para completar aquela compra e tudo de forma bem digital, inclusive na loja. Então, hoje, um cliente nosso faz um cartão na loja, no caixa, em menos de 1 minuto e já passa a compra dele. Então, de forma que a gente não importune na jornada. A gente oferece para ele e aquilo normalmente é uma ferramenta que ajuda na conversão e na fidelização dele. Maravilha. Carmen, no caso da Electrolux é muito diferente, né? Historicamente, antes de uma operação de D2C, você tinha uma relação de venda para que o varejo atingisse de fato o cliente final e até do ponto de vista de composição financeira, de como você se planeja, é muito diferente quando agora você tem que fazer a conciliação de uma venda de um item parcelado em algumas vezes com ou sem juros e como isso é reconhecido agora por uma indústria que até bem pouco tempo atrás não tinha essa perspectiva. Com a chegada do D2C, com o crescimento que o D2C tem tido na Electrolux, qual é o grande desafio dentro de uma corporação desse tamanho, com tantos países, com tantas marcas, onde está o maior desafio de gerir uma maneira de receber pagamentos que é muito diferente daquela que você tem? Bom, sem dúvida, um grande desafio que a gente tem dentro da companhia, e não só na Electrolux, isso conversando com várias outras empresas, a dor é muito parecida, é o tema de reconciliar. Porque as coisas não acontecem perfeitamente como a gente gostaria. Então, obviamente que dentro de uma conciliação a gente tem vários cenários e a gente precisa automatizar, criar, enfim, ferramentas para atender esses cenários. Hoje, eu acho que, apesar de já termos evoluído muito com ferramentas no mercado, ainda se tem uma dor para a gente conseguir ter uma reconciliação, a famosa 100% automática, que a verdade é que não existe ainda. Mas eu acho que a dor, sem dúvida, quando a gente fala de reconciliação. É uma dorzinha ali que quando a gente tem um projeto, eu sei que é uma conversa que tem e que dói principalmente ali a área de negócio. O Gabriel está aqui, ó, rindo, que a gente fala muito dos projetos, porque eu já sei o que vem pela frente. Então, acho que é uma dor do mercado no geral, tá? Entendido. Bom, pensando em como essas ofertas de crédito, né, esse modelo de se relacionar e de fidelizar esse cliente, tem sido muito comum recentemente a gente ver campanhas e ativações vinculadas ao acesso de crédito, né? Então, de novo, na CA a gente tem aí vários modelos, tem modelos eventualmente de campanhas pontuais para os entrantes em um desses dois modelos, né, de relacionamento que vocês têm. Existem vários outros que a CA fornece para fazer a fidelização e aqui na Electrolux a gente tem visto um movimento que acho que está muito em linha com o que a gente falou no começo, que é o varejo sempre forneceu crédito. E no momento que a gente tem vivido com os juros cada vez mais altos, com uma complexidade de fazer previsível algum tipo de venda no futuro, com muita dificuldade para crescer efetivamente operações digitais, o quanto na visão de vocês, campanhas que envolvem e que falam sobre o pagamento como uma das principais temáticas na hora de decidir o que, mas principalmente onde comprar, o quanto vocês enxergam que isso já é uma realidade, isso ainda está sendo testado, como o ecossistema de pagamentos tem ajudado e tem pavimentado esse caminho para que o ecossistema de digital commerce também possa continuar crescendo. Hoje, dado a crise que a gente tem passado aí desde pandemia e volta da economia, inflação, o cliente, no modo geral, perdeu o poder aquisitivo. Então, o que a gente tem visto que hoje, condição de pagamento
virou um elemento ainda mais forte. A gente ouve o cliente falando sobre isso quando ele fala reclama do meio de pagamento, ele está reclamando de condição, e não se você oferece Pix, cartão, porque isso todo mundo oferece. Então a gente acaba usando o crédito próprio como uma forma de você flexibilizar para ele em mais parcelas, numa condição diferenciada, para também atrair esse cliente e ajudar na conversão. Então faz diferença sim, se você consegue oferecer um crédito numa condição diferenciada de parcelamento, por exemplo. Eu acho que hoje, né, a gente percebe que faz muita diferença. Posso citar aqui um caso de sucesso que a gente teve o ano passado, onde 15% da venda dos nossos websites vieram através de campanhas de meio de pagamento. Então, a gente pratica muito, a gente procura muita parceria, a gente também recebe bastante procuras de parceiros. Obviamente que isso é super positivo para o meio de pagamento, porque ele também quer ativar cada vez mais aí cartões ou, enfim, que as pessoas utilizem a forma de pagamento. E para nós, super interessante que a gente possa deixar a venda mais atrativa, então, para que eu possa levar mais algum benefício ao consumidor, para que ele decida comprar no nosso site, e também para que eu possa trazer um fluxo para dentro do nosso site que não estava lá, que não veio através de nós. Então, sem dúvida, são campanhas que a gente quer continuar fazendo, movimentando, e que faz muita diferença, sim, e a gente vê nos números esses resultados positivos. E acredito que aqui tem um cliente novo muitas vezes, né? É um cliente que é destas marcas, destes meios de pagamento, que não estava bancos. No nosso site, veio através de uma campanha, sem dúvida. Ou seja, você não só aumenta a sua venda, como você amplia o tamanho da sua base para próximas ativações, porque agora ele passa a ser, de fato, um cliente que se relaciona com você e não mais através desse parceiro. Né? E às vezes ele pode até não ser atingido por aquela campanha específica, mas numa próxima a gente tem ele na base e a gente consegue atingi-lo numa outra campanha que seja interessante para ele. Maravilha. Bom, autorização, antifraude, todos esses processos que teoricamente podem atrapalhar o momento em que a conversão aconteceu. Né? Então, tudo que a gente falou aqui, o cliente já decidiu, você já ofereceu um modelo de parcelamento com crédito próprio ou não. Uma vez o pedido feito, seja ali, principalmente nos que não estão no controle, né, destas marcas, quando esses processos que estão fora da autonomia de vocês, eles vão acontecer, a gente tem naturalmente uma perda de boa parte dessas vendas que efetivamente não são autorizadas pelo gateway, não são autorizadas pelo antifraude, que o cliente deixa de pagar dependendo de qual foi a condição que ele escolheu. E aqui a gente tem ouvido em vários cenários, mais cedo o Vidotti falou aqui nesse palco com a Adriana da Electrolux sobre o quanto na Tokstok eles têm feito uma gestão olhando não só para carrinhos abandonados, mas para pedidos captados que foram abandonados. O quanto vocês acreditam que essa visão de diferentes meios de pagamento, de oferecer um portfólio que permita que esse consumidor final ele possa encontrar um segundo, um terceiro caminho para não deixar de comprar com vocês, o quanto vocês acreditam que esse é um movimento que também vai ajudar nesse crescimento? Porque hoje essa perda é uma perda latente para qualquer operação. Né? Todo mundo que tem ali uma quebra do Pix, o que era o boleto em algum momento, que era uma venda que você não necessariamente tinha realizado de fato, hoje a gente começa a olhar para números que eram bem menores, mas que hoje são uma agressão, né, para a tua venda total, que é isso, o cartão, no momento em que aquela compra foi feita, não aprovou. Como é para vocês o papel dos meios de pagamento nesse ciclo que precisa ser repetido e repetido para que esse cliente lá, via CRM, via campanhas de marketing internas agora, o meio de pagamento como o caminho para que esse cliente volte e efetivamente finalize esse processo com vocês? Bom, falando primeiro do tema de autorização, eu acho que são duas frentes. Primeiro, eu vejo que a gente tem que buscar a eficiência do parceiro que a gente trabalha.
justamente para que você tenha a melhor autorização, ou seja, como essa informação chega no autorizador, como essa informação chega no banco, como chega no antifraude, como é que tá, qual é a qualidade dessa base que está chegando, fricção, etc. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa eficiência e antes, inclusive, de contratar um parceiro. E o outro é a gente manter o que a gente tem. E aí, às vezes, é ir no pelo do ovo mesmo. Então, entender se tiver alguma queda de autorização, aonde é que está o problema, se é fricção, se é base, se é fraude. A gente sabe muito bem que tem alguns momentos em que a fraude, você precisa manter ali um equilíbrio, nem sempre você vai ter a melhor aprovação, porque a tua base, talvez a melhor aprovação seja com uma base fraudulenta, e isso depois vai vir um problema. Então, sem dúvida, é um KPI de autorização super importante. Posso citar de novo também o que a gente tem feito de 2018 até 2022. A gente aumentou 11 pontos percentuais de autorização, justamente trabalhando muito focado em opções de pagamentos, eficiência, manutenção do que a gente está fazendo. O exemplo mesmo foi a vinda do Pix, a chegada do Pix. A gente acompanhou a entrada do Pix, acho que uns 8 meses antes do Pix ser lançado. Quando ele foi lançado, a gente entrou no mesmo dia de lançamento, e o Pix aprova hoje para a gente mais ou menos 20 pontos percentuais acima do que a gente tem de aprovação do boleto. Então, isso, quando a gente pega, né, um volume acumulado, faz muita diferença, sem dúvida, na autorização. E isso gera muito resultado para a companhia. E a gente vê isso, né, no nosso dia a dia, nos números. O Pix trouxe falando de Pix, o Pix trouxe um ganho muito grande no digital, não só para a questão de autorização, mas por pedidos que não se completavam, até porque o cliente abandonava. Isso, às vezes, te segurava estoque, você perdia a venda, porque você estava com esse estoque parado, preso pelo boleto, que depois não era liquidado. Então, realmente, o Pix, do ponto de vista para o digital, foi do inferno ao céu. Falando de autorização, a gente está, nesse momento, olhando bastante a questão de autorização no site e no app, até porque eu vou pegar uma experiência nossa de loja com CA Pay. A gente começou, assim que começou a operação, há 1 ano e meio atrás, a gente começou mais tradicional, com senha, cartão, número de cartão, essas coisas. Isso gerava um atrito ali e a gente perdia a operação. Para melhorar isso e defender da fraude, a gente começou a usar a biometria facial nas lojas. E foi para outro nível. Você tirou o importuno do cliente, a gente ainda pede a senha, só que nesse momento agora a gente vai deixar de pedir a senha, vai ficar só na biometria, porque a gente ainda perde venda, por exemplo, na loja física, que o cliente esquece a senha. E ele tem como restartar a senha ali na hora, mas é chato, tem que entrar na app, fazer a biometria facial, restartar a senha. Então a gente vai abandonar a senha, por exemplo, na loja, vai ficar só com a biometria facial. No digital, no caso do nosso meio de pagamento, a gente já trabalha também com a biometria facial. Então a gente não tem problema de negar a transação, porque eu tenho dúvida se é o cliente ou não. E a gente vai introduzir agora, para melhorar a jornada dele, a autenticação do device. E aí o que a gente está aprendendo com o nosso meio de pagamento é que essas tecnologias a gente pode usar também para o cliente que não usa o nosso meio de pagamento. Porque ele é um cliente do nosso programa de fidelidade, a gente conhece ele entra sempre com aquele device para fazer a transação. Então a gente está começando a usar também as tecnologias que a gente introduziu por causa do meio de pagamento para melhorar a jornada do cliente que vai pagar com cartão de terceiro e que a gente autentica ele e pode ir que eu sei que é o meu cliente e ninguém precisa autorizar para mim. Porque ou eu validei biometria facial ou eu validei o device que ele está usando. Excelente. Para fechar essa discussão, eu queria trazer um pouco daquilo que a gente ouve o Vertex Day praticamente inteiro, que é a dinâmica do Omnichannel, né? A omnicanalidade integrada em tudo isso que vocês acabaram de nos explicar. E você já explicou um pouquinho, mas eu queria que você contasse mais como, de um lado, a gente tem a experiência de loja física usando meios de pagamento que são totalmente digitais, que é o caso do CA Pay, e isso impulsiona a venda da loja física.
a contramão disso também pode ser uma verdade, que é o cliente do digital, por ter tido acesso a esse meio de pagamento, a esse crédito, que ele passe a visitar mais a sua loja. E aqui no caso da Electrolux, eu queria que você também contasse o quanto essas opções de agora, o D2C, poder ter também lá na loja física da Electrolux, um caminho para que via prateleira infinita, que também é um modelo que a C&A usa conosco, a venda por WhatsApp, toda essa dinâmica de atender o cliente onde ele quiser, para o que ele quiser comprar, para onde ele quiser receber, já é uma realidade para vocês dois. E o quanto, de novo, meios de pagamento são o enabler dessa possibilidade. A gente iniciou agora, acho que a Adriana até comentou, na Electrolux, a omnicanalidade. E, inclusive com parceria de Vetex e Adin. Então, acho que a gente, sem dúvida, quer levar essa experiência para o consumidor, onde, independente da origem de onde ele está comprando, que ele tenha essa mesma experiência, seja no site ou na loja física, e que quando ele chegar no momento de pagamento, ele tenha uma jornada facilitada, easy. E a gente tem um desafio, sim, de trazer as opções de pagamento que a gente tem no website ou que sejam perfis de lojas físicas para dentro da Electrolux. Então, é um desafio que a gente tem e que espero aí que em breve a gente consiga fazer essas entregas para a gente levar essa mesma experiência para o consumidor. A gente observa isso lá, que o cliente que usa mais de um canal, ele é mais fiel e, consequentemente, mais valioso. Então, o cliente que é do digital, migra para a loja, ou da loja e migra para o digital, ou usa o WhatsApp, tudo isso vai fazendo com que ele compre mais com a gente ao longo do ano. Então, a gente acaba incentivando esses movimentos e tentando garantir que em qualquer desses lugares ele tenha uma jornada parecida, né? Então, voltando aqui para a loja, como é que era o nosso processo há 1 ano e meio atrás de fazer um cartão? Era aquele tradicional, você pegava o cliente, movia ele do trocador, por exemplo, para o espaço do crédito, aí pedia um monte de documento, um monte de informação que a gente já não precisava mais para nada, mas sempre foi assim, né? E ele passava lá 40 minutos para fazer um cartão. E hoje não. Hoje ele faz o cartão de qualquer lugar da loja, ou faz de casa em menos de 4 minutos, ou faz no caixa quando ele estiver passando a compra, que vai ter uma reoferta para ele do produto, e ele pode fazer no caixa ali, em menos de 1 minuto ele faz e já sai com aquela compra dentro do cartão. Então a gente tentou fazer de forma que, independente de onde ele for, a oferta do crédito importuna pouco ele. E faz, então, com que ele se movimente de um plano para o outro, do digital para o físico e do físico para o digital. Então, quando a gente vai fazer um touchpoint com esse cliente, a gente não oferece para ele só como canal, se ele comprou com a gente no digital, só o digital. Olha, você tem o digital, está o link, tem o WhatsApp, está aqui para você chamar a gente para te atender, ou você pode ir na loja e você vai encontrar o mesmo tipo de jornada e os mesmos benefícios. Maravilha. Bom, a gente encerra esse palco, acho que falando que, de novo, a omnicanalidade é, de fato, uma integração, inclusive quando a gente pensa em meio de pagamento. A história que o Levi viveu e construiu recentemente, o que a Carmen está vivendo lá na Electrolux, toda a operação desses dois gigantes, não só do ponto de vista de venda, mas da complexidade de fazer, da distribuição, da logística, de tudo aquilo que a gente já conhece, também passa pela complexidade de fazer com que os meios de pagamento também sejam omnicanais, que eles também sejam permissivos para que qualquer cliente, em qualquer circunstância, se sinta com o mesmo relacionamento que ele tem com o canal que ele já conhece, seja o cliente do digital, seja o cliente do físico. Essa é a última palestra desse palco, assim como todos os demais. A gente se encontra daqui a 25 minutos no main stage para seguir com uma agenda de conteúdos, todos juntos, fechando o nosso primeiro dia de Vetex Day. Muito obrigado, Carmen. Obrigado. Muito obrigado, Levi. Obrigada.